Você já sentiu que está sendo observado? Que algo está errado, mesmo que nada aparente acontecer? Aquela noite, tudo começou com uma sensação assim, um nó na garganta que antecipava a tragédia. Eu estava prestes a presenciar algo além da minha compreensão, algo que jamais esquecerei. A névoa da madrugada cobria a rodovia como um véu fúnebre. O motor roncava, um monstro metálico faminto, enquanto eu, Roberto Rivera, mais um caminhoneiro solitário naquela estrada amaldiçoada, sentia um frio que não vinha da temperatura. Um pressentimento ruim, como se algo estivesse me observando, me seguindo nas sombras dos eucaliptos. As luzes do painel piscavam ritmicamente, como um coração artificial batendo em câmera lenta. A cada quilômetro percorrido, o medo se intensificava. Os pneus pareciam sussurrar sobre o asfalto. Uma sinfonia macabra que ecoava nos meus ouvidos. Uma canção fúnebre para o meu sono e minha tranquilidade. Em casa, tudo era diferente. A casa humilde, mas aconchegante, era um santuário, um porto seguro após as semanas a fio em que eu estava longe. Ali, o amor reinava, um bálsamo calmante para minha alma cansada. O aroma do café da manhã preparado por Isabel, as risadas das meninas e as palavras sábias de minha mãe, Dona Helena, eram os melhores presentes que eu poderia ter. Minha esposa, Isabel, era a força da nossa família, um farol de luz e amor em meio à escuridão das estradas. Seus olhos brilhavam com uma ternura capaz de acalmar qualquer tempestade. As nossas duas filhas, pequenas bailarinas de alegria, Sofia e Ana, eram o meu sol e a minha lua, o motivo que me fazia encarar as longas viagens, a saudade que doía no peito, mas que também alimentava o meu coração. Minha mãe, uma mulher forte e resiliente, era a matriarca da família, o nosso pilar de sabedoria e fé. Seus conselhos e suas orações me acompanhavam em cada viagem, em cada percurso. Aquele lar era um quadro de felicidade, uma moldura de amor que me protegia das trevas do mundo exterior. A tranquilidade da nossa vida familiar foi abruptamente quebrada pelas notícias que chegavam da cidade. Uma série de sequestros e desaparecimentos estava aterrorizando a população. Mulheres, crianças, ninguém parecia estar a salvo. A cada notícia, um nó se formava no meu estômago. Os jornais estampavam manchetes alarmantes. Os noticiários transmitiam depoimentos apavorados. A cidade, outrora pacata, agora respirava medo. Um medo que se infiltrava em cada canto, em cada casa, inclusive na minha. As imagens das vítimas, rostos cheios de angústia e desespero, me assombravam. Eu, acostumado às longas e solitárias jornadas na estrada, sentia que o perigo não estava mais confinado às estradas escuras, mas nos invadia, ameaçando tudo aquilo que eu mais amava. Aquele medo crescente, que transcendia o medo do desconhecido, se transformava em pânico. O medo se transformou em uma obsessão. Eu passava horas olhando pelas janelas, observando cada sombra, cada movimento suspeito na rua. A proteção das minhas filhas se tornou a minha prioridade absoluta, uma missão que me consumia por inteiro. Dormir tornou-se um luxo. Eu me revezava com Isabel, vigiando as meninas enquanto a outra tentava descansar. A cada ruído, um sobressalto. A cada silêncio prolongado, uma pontada de pavor. A sensação de vulnerabilidade era insuportável. Meu instinto protetor se tornou exacerbado, quase patológico. Eu imaginava cenários horríveis, pesadelos que se fundiam com a realidade, tornando cada instante um ato de apreensão. A alegria e a paz da minha família haviam sido substituídas pela constante ameaça da tragédia. Eu não conseguia me desligar. O medo me prendia como um grilhão invisível. Naquele momento de angústia, a sua amizade se tornou um porto seguro. Alfredo, um caminhoneiro experiente como eu,
compreendia minhas preocupações, minhas noites em claro, minha luta contra o medo crescente. Ele também sentia o terror que pairara sobre a cidade, a ameaça que pairava sobre nossas famílias. As conversas noturnas, madrugada adentro, eram carregadas de angústia e de uma solidariedade silenciosa. Compartilhávamos os nossos medos, as nossas teorias sobre os desaparecimentos, a nossa impotência diante da situação. A sua presença era um alívio, um apoio silencioso que me dava forças para seguir em frente. Alfredo era mais do que um amigo, era um irmão. Conhecíamos-nos desde a infância, companheiros de trabalho e confidentes de segredos e medos. Sua presença era um refúgio, um elo de tranquilidade em meio ao caos que me consumia. Com o aumento dos sequestros, os meus pressentimentos se intensificaram. Uma sensação crescente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Uma iminente catástrofe pairando sobre nós, como uma espada de Damocles. A intuição, aguçada pelo medo, gritava um aviso silencioso, um alerta sobre uma tragédia iminente. Os pesadelos se tornaram mais frequentes, mais vívidos, mais aterrorizantes. Eu sonhava com sombras ameaçadoras, com sussurros sinistros nos meus ouvidos, com a imagem das minhas filhas sendo arrastadas para um abismo de escuridão. A linha tênue entre sonho e realidade começou a se desfazer. Eu sentia a morte pairando próxima, como a sombra de um predador invisível. A cada notícia de um novo desaparecimento, uma onda de pavor me atingia, um frio que congelava a alma. A sensação de impotência, de estar à mercê de uma força desconhecida e incontrolável, me consumia, alimentando a minha crescente paranoia. O telefone tocou, um som estridente que rasgou o silêncio da noite. Era Alfredo, a voz quebrada pelo desespero, anunciando a notícia que congelou o meu sangue. Natália, a filha dele, havia desaparecido. O mundo desabou sobre nós. A tragédia que eu temia havia se tornado realidade, atingindo diretamente o meu amigo, o meu confidente. A dor de Alfredo era palpável, uma onda de angústia que nos afogava. A busca começou imediatamente. Polícia, amigos, familiares, todos unidos por um único objetivo: encontrar Natália. Mas as horas se transformavam em dias, os dias em semanas, e a esperança minguava, devorada pela escuridão crescente do desespero. Os dias se transformavam em uma névoa de angústia e cansaço. A cada pista falsa, a cada beco sem saída, a nossa esperança diminuía, corroída pela desesperança. O luto e a frustração se misturavam em um coquetel amargo que envenenava as nossas almas. Alfredo, devastado pela dor, se fechava em si mesmo, um vulcão prestes a entrar em erupção. A sua força, outrora inabalável, se esvaía a cada minuto, a cada olhar perdido no vazio. A nossa amizade, outrora um porto seguro, era agora um barco à deriva em um mar de sofrimento. A cada noite, a imagem de Natália, com o seu sorriso radiante, me assombrava. A culpa me corroía. Eu não tinha conseguido proteger a minha própria família, quanto mais a do meu amigo. A busca se tornou uma obsessão, uma corrida contra o tempo e contra a própria sanidade. Uma reviravolta inesperada aconteceu em meio ao nosso desespero. Alfredo, vasculhando os pertences de Natália, encontrou um bilhete antigo, rabiscado em um papel amarelado. Um endereço, uma localização vaga, mas o suficiente para reacender uma faísca de esperança em nossos corações. O bilhete continha apenas um endereço e um desenho infantil, uma casa antiga e sombria emoldurada por árvores escuras e retorcidas. Era um local que parecia fora do mapa, longe de qualquer área urbana. Um lugar isolado, misterioso, que emanava uma aura de mistério e perigo. Aquele pequeno pedaço de papel, quase insignificante, era um fio de esperança em meio ao mar de desesperança. Era uma pista,
um indício que nos levava a uma direção, uma possibilidade de reencontrar Natália. A descoberta, tão repentina, reacendeu em nós uma chama de esperança, um desejo inabalável de justiça e de reencontrar a filha de Alfredo. Seguindo as coordenadas do bilhete, embarcamos em uma jornada desesperada rumo a uma casa abandonada, localizada em uma região remota e isolada. A escuridão da noite nos envolvia como um manto fúnebre, amplificando a nossa angústia e o nosso medo. O carro velho rangeu e gemeu sob o peso da nossa angústia, e a cada curva, a nossa esperança e o nosso medo se misturavam. A cada quilômetro percorrido, a sensação de estarmos entrando em território proibido aumentava, um lugar onde a realidade se distorcia e o sobrenatural se tornava palpável. A viagem foi longa e tortuosa, uma jornada para o inferno. A estrada era sinuosa, cercada por árvores retorcidas e sombras ameaçadoras. O ar estava pesado, carregado de uma energia sinistra que nos deixava inquietos. Ao chegarmos à casa, um ser grotesco surgiu das trevas, bloqueando nosso caminho. Não era um homem comum, mas uma figura saída de um pesadelo. Um jardineiro sinistro, de aparência macabra, que parecia guardar aquele lugar amaldiçoado. Uma figura surgiu das sombras. Um jardineiro de aparência grotesca, com roupas esfarrapadas e um olhar penetrante que parecia atravessar a nossa alma. Ele era alto e magro, com mãos nodosas e ossudas que pareciam garras de ave de rapina. O silêncio foi quebrado apenas pelo rangido das folhas secas sob os nossos pés e pelo som da nossa respiração ofegante. O jardineiro não disse uma palavra, mas a sua presença era uma ameaça palpável, uma aura de maldade que emanava de cada poro do seu ser. Apesar do medo que nos paralisava, entramos na casa, guiados pela esperança e pelo desespero. As paredes eram úmidas, o ar estava pesado, e a cada passo, a sensação de estarmos invadindo um território proibido se intensificava. No entanto, algo ainda mais assustador nos esperava. Uma velha fantasmagórica, uma guardiã sinistra daquela mansão amaldiçoada. No interior da casa, uma velha surgiu das sombras, uma figura fantasmagórica, com os olhos fundos e vazios, a pele enrugada e seca como pergaminho antigo. Ela era a personificação da decadência, a encarnação do medo. Seu olhar fixo era pesado, aterrorizante, carregado de uma energia sinistra que sugava a nossa alma. A casa era fria, úmida, com um cheiro nauseabundo de mofo e de algo indefinível, algo que causava arrepios na espinha. A cada passo, um novo ruído, um novo sinal de que não estávamos sozinhos naquele lugar amaldiçoado. No fundo da casa, um quarto estava iluminado por uma luz estranha, quase sobrenatural. Uma mulher vestida de branco estava sentada em uma cadeira, imóvel, com o olhar fixo no vazio. Era uma figura etérea, fantasmagórica, que parecia emanar uma aura de tristeza e de um sofrimento profundo. A sua presença era inquietante, sobrenatural. Ela parecia pairar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um silêncio profundo pairava no ar, quebrado apenas pelo som da nossa respiração ofegante. Era uma cena que paralisava os sentidos, que nos prendia num ciclo de medo e de fascínio. Era Natália, mas algo estava diferente. Seus olhos não possuíam o brilho de antes. Sua expressão era vazia. Um dilema terrível se apresentava a nós: salvá-la daquele lugar, daquele estado, ou arriscar tudo em busca da menina que conhecíamos. Alfredo, tomado por um amor incondicional e pela dor que o consumia, tomou uma decisão. Uma decisão que transcendia a lógica, que desafiava a razão. Ele se ofereceu como sacrifício, entregando-se à entidade sinistra que mantinha Natalia aprisionada. A troca foi instantânea, brutal. Uma energia sombria tomou conta do meu amigo, enquanto Natália, aos poucos, recuperava a sua consciência, o seu olhar, o seu sorriso.
Foi um ato de amor, um ato de sacrifício que jamais esquecerei. A cena foi rápida, brutal, uma explosão de energia negativa que nos lançou para trás. Quando a poeira baixou, Alfredo estava caído no chão, inerte, enquanto a mulher em branco, Natalia, voltava a ser a nossa menina. Salvamos Natalia, mas o preço foi alto. O mistério daquela casa abandonada e a tragédia de Alfredo, o amigo que se sacrificou por sua filha, permanecem como um fardo pesado, uma lembrança obscura e angustiante que jamais me abandonará. Eu carreguei Natália nos meus braços, a sua fragilidade contrastando com a força sobrenatural que ainda ecoava naquela casa amaldiçoada. A viagem de volta foi silenciosa, carregada de um medo profundo e de uma dor lancinante. A casa permaneceu lá, um monstro silencioso na paisagem, um lembrete do mal que habita o mundo. E Alfredo? Seu destino continua um mistério, um vazio que me assombra até hoje. Sua imagem, seu ato de sacrifício, marcam a minha memória para sempre.